Olá, educadores, pais e mestres, tudo bem com vocês? Então, hoje nós estamos aqui para mais um vídeo falando sobre algum transtorno. E esse transtorno talvez seria o mais complexo que eu vá abordar aqui. Por isso, o vídeo vai ter que ter um pouquinho mais de espaço, né? Então, seria o transtorno, o TEA, né? Transtorno do espectro autista. Esse termo autismo, a primeira pessoa que utilizou foi um psiquiatra, o Eugen Bleuler. Ele usou esse termo, ele estudava a esquizofrenia e as pessoas que tinham algumas características que hoje já diagnosticado como autismo, há um tempo atrás era tido como a esquizofrenia. Hoje tem uma diferenciação. O paciente do espectro autismo, ele tem o próprio mundo dele. E por quê? Ele em geral, ele tem a dificuldade da comunicação. As questões neurológicas dele estão ligadas na parte do cérebro que diz respeito à comunicação, certo? Além da comunicação, também tem uma questão comportamental, né? Então, o autista tem uma dificuldade, um déficit comportamental e uma dificuldade de comunicação. A questão dele é no córtex, na parte do cérebro, e fica tudo embaralhado. E o ideal para as pessoas que têm suspeita da diagnose tem suspeita desse espectro, que seja o mais breve possível diagnosticado, que assim essas questões neurais do cérebro do autista ficam mais fáceis de ser trabalhadas através das terapias. Essa pessoa, para se desenvolver, vai precisar de várias terapias, né? Ainda falando sobre o autismo, uma das coisas que a gente precisa saber é que algumas, por exemplo, o autismo pode ser considerado em 3 níveis: o grau leve, o grau moderado e o grau severo, né? Nem todo mundo gosta de pensar dessa forma. Tem muitos estudos que falam sobre isso, porque cada autista é e existem várias modalidades, várias diferenciações no caso, não tem nenhum biomarcador para o TEA, né? Não tem nada biologicamente, é mais a questão comportamental mesmo e a questão da comunicação, né? Segundo Freud, ele determina esse indivíduo como uma pessoa que tem uma perda de contato com a realidade. E com isso ele tem a dificuldade da interação social. Então essa, para mim, seria uma boa definição para o autismo. É um transtorno bem complexo de ser definido, não tem uma definição só, ele tem bastante variações, né? Segundo o DSM-5, os maiores fatores seriam de uma pessoa ter o autismo seriam genéticos ou ambientais. O que seria a questão ambiental? Tudo que não é genético, não é o ambiente onde ele vive. Pode ser, por exemplo, durante a gestação, a mãe pode ter pego uma infecção, então isso é do ambiente, não é uma coisa que vem genética. Pode ter acontecido durante a gestação
alguma coisa durante a infância, né? Uma infecção com rubéola, por exemplo, durante a gestação, a exposição pré-natal dessa pessoa que estava grávida a drogas como a taciomida, seria essa palavra, ou ácido valproico. Também pode ser a poluição do ar, de repente um lugar. Então tem várias possibilidades que podem ocasionar essa pessoa tá tendo essas questões de ter nascido nesse espectro, certo? O que é mais importante a gente dizer aqui é que o cérebro humano tem uma neuroplasticidade, tem uma capacidade de se reorganizar. Então, quanto mais cedo se descobrir o diagnóstico do TEA, mais fácil de controlar esse distúrbio. Ele não vai passar, mas você pode fazer com que esse indivíduo ele se socialize através dessa neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? A capacidade do cérebro de aprender com as coisas que ele vivencia. E aí os neurônios vão se desenvolver e vai facilitar a aprendizagem desse ser humano. O cérebro humano, ele consegue desenvolver e aprender, tem que estar sempre sendo estimulado, e a possibilidade de aperfeiçoar as habilidades do autista por meio de experiências vividas. E quais são as experiências que ele pode viver? Experiências através da audição, do paladar, do olfato, da visão. Então, esse indivíduo tem que ser colocado na sociedade para que ele possa aprender com o meio. Então, é necessário que ele esteja em convívio com os demais para aprender esse convívio social, né? E essa capacidade da comunicação. Então, o diagnóstico precoce é fundamental, tá? E tendo esse diagnóstico, tem que ter rotinas terapêuticas capazes de estimular o funcionamento desse cérebro. Aí os neurônios vão ser treinados e vão superar essas limitações desse cérebro que teve essa dificuldade do córtex central aqui da frente, que é a capacidade da comunicação e socialização. E aí, assim, esse indivíduo vai ser inserido na sociedade. Bom, espero que vocês tenham gostado. Esse é um tema mais complexo, tem mais coisas para serem ditas. E qualquer dúvida, qualquer questionamento, deixem aqui seus comentários, deixem seu like e acompanhem os vídeos, tá bom? E qualquer dúvida, chama a psicopedagoga para conversar, tá? Dúvidas, questionamento, tudo que vocês puderem. Espero que fique claro, ok? Fiquem com Deus. Tchau, tchau!